Olá, conectados, a graça e a paz. Eu sou Ivani Mamed Lima e sou idealizadora da página Conexão Divina. No Facebook, eu tenho o site do mesmo nome e agora temos esse canal no YouTube. E eu convido você a interagir conosco através do seu like e através dos seus comentários. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, nós estamos formatando um raciocínio para termos o entendimento do que é o reino dos céus. Esse é um entendimento de um ensino de Jesus Cristo, como já vimos nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos começar a falar da cultura do reino, e essa cultura também já falamos no início, no último vídeo, onde falamos da história da igreja, e como esse ensino a respeito do reino vem sendo feito e propagado e pregado nestes 20 séculos que estamos vivendo a partir da morte de Jesus Cristo, que foi o mestre espiritual que nos trouxe esta realidade, e inclusive nesses termos, porque outros ensinos de outras religiões, de outras doutrinas pregam a mesma ideia de nirvana, de acesso a estados alterados de consciência, mas isso não é aquilo que Jesus veio trazer. Ele veio trazer o reino dos céus, que na verdade é esse reino de paz, é essa conquista dessa paz que nós só conseguimos acima da nossa mente ordinária. Então muitas outras tradições já ensinam isso, exemplo, o budismo. Então nós, a respeito desses conhecimentos, muitas religiões já estão até mais avançadas do que nós. A questão é que as religiões mais antigas que pregam isso, elas pregam também que não existe um Deus, que não existe um Deus pessoal, e muitas vezes às vezes até que existem vários deuses. Então, o cristianismo, ele é baseado no judaísmo, que é uma das religiões monoteístas. O judaísmo se fundamentou em Abraão, que foi escolhido por Deus para pregar esse monoteísmo. Com Abraão, Isaac, Jacó, os judeus, e até hoje com o cristianismo nós seguimos essa tradição de monoteísmo, porque Jesus veio pregar esse Deus único, esse Deus Pai, esse Deus pessoal, esse Deus que cuida, esse Deus que nos traz tudo que Jesus nos informou. Então, na construção desses raciocínios para uma cultura de reino, o que a gente tem falado é que essa cultura, ela precisa ser novamente criada, novamente relembrada, porque ela foi ensinada por Jesus. Quando Jesus veio, ele veio justamente para mudar aquela informação que existia na época, e justamente para trazer essa cultura do reino, para falar do reino. Quando no último vídeo a gente citou isso, inclusive dos versículos das referências bíblicas, onde Jesus começou seu ministério dizendo lá em Mateus 4:17 que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus é uma doutrina que ele ensinou em todas as partes, e todos os evangelhos falam disso. Então hoje nós vamos trazer uma parte mais científica. Por quê? Porque hoje nós temos cientificamente informações importantes que nos levam a ter um raciocínio
mais aberto. Mas a Bíblia mesma, ela em várias ocasiões, ela fala da mente, ela fala da mudança da nossa mente e da importância da nossa mente, porque aquilo, por exemplo, um texto de Provérbios 23:7 fala que aquilo que imagina a alma é aquilo que a pessoa se torna. E nós vemos que nas ciências hoje, a neurociência, e todas essas ciências que estudam o comportamento da mente, o comportamento humano e o funcionamento do cérebro e portanto, da nossa mente, tem estudado isso, que aquilo que a mente raciocina e crê é aquilo que a gente se torna. E, por exemplo, Jesus, ele disse aquilo, numa frase importante também em relação a isso, que nada é impossível àquele que crê. Então, quando nós cremos, quando nós formatamos essa crença, aquilo se torna realidade no nosso cérebro e aos poucos aquilo vai se transformando em realidade na vida mesmo. Então, esse é um princípio de neurociências que é muito importante para nós entendermos o que a gente vai colocar hoje. Que essa cultura, ela nasce quando a gente vê uma pessoa se desenvolvendo, estruturando a sua personalidade. A criança nasce indefesa, totalmente dependente, mas ela sempre nasce ali dependendo de alguém. Então essas informações que a criança recebe, mesmo desde antes de nascer, mesmo dentro do útero materno, e assim nos primeiros dias, os primeiros anos, e ali no núcleo onde ela nasceu e daqueles que ela depende, vai se formando e ela vai acoplando informações, e essas informações vão sendo elaboradas no nosso cérebro, no cérebrozinho da criança. E essas informações, a maneira com que a criança vai sendo informada e a maneira com que ela reage a essas informações vão formatando aquilo que ela pensa. Então, se por exemplo, nós temos uma criança que nasce no Japão, ela vai ter informações diferentes a respeito de tudo, a respeito de costumes familiares, em princípio da família, mas assim, esses núcleos, eles vão se expandindo. Então, o primeiro núcleo é a família, aí ele vai... o primeiro núcleo e essas informações é o próprio indivíduo, mas aí ele vai saindo desse núcleo pessoal, individual, ele vai passando para o familiar, recebendo essas informações, aí ele passa para a sociedade. É por isso que a criança nasce toda dependente e ela vai saindo da família para a escola, por exemplo. Depois ela começa a trabalhar, ela começa a sair, ela começa a ter festas para ir, ambiente social, então ela começa a interagir com a coletividade, com a sociedade. Então o núcleo dela aumenta. E essa base estruturada na família, ela vai marcar a pessoa em todo o tempo. Mas essas informações vão chegando e a nossa mente vai arquitetando a nossa personalidade. E vai fazendo com que nós tenhamos um modelo de mundo. Esse modelo de mundo, ele é construído assim, na nossa mente, com essas informações que os nossos sentidos recebem do ambiente e não só da família, como também da sociedade, e vai se formando esse modelo de mundo que é específico para cada pessoa. E esse modelo de mundo, na verdade, é esse conjunto de crenças, de visão, de significados, que a pessoa, de imagens que a pessoa vai fazendo ao longo do seu desenvolvimento. E isso é muito importante para nós discutirmos a cultura do reino. Por quê? Porque é através dessa mentalidade que nasce no indivíduo
que se estrutura no indivíduo, que se estrutura depois na família, depois na sociedade, é que nós vamos ter também a nossa mentalidade, o nosso modelo de mundo, a nossa maneira de pensar a respeito de Deus. Então, a mentalidade, eu vou ler aqui o conceito assim, do próprio dicionário do que é mentalidade. O termo se refere a uma predisposição psicológica de uma pessoa ou grupo social para determinados pensamentos e padrões de comportamento, referindo-se ainda à maneira como nações inteiras se conduzem ideologicamente. Então é o que eu estava dizendo, uma criança que nasce no Japão, ela vai receber informações diferentes de uma criança que nasce na Etiópia, ou uma criança que nasce na Turquia. Então, todas essas informações, tanto familiares quanto sociais, vão ser diferentes. E, portanto, a mentalidade dessas pessoas vão ser diferentes. Portanto, as informações a respeito de Deus e de religiões também vão ser diferentes. E o que é a religião? A religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então, essas pessoas que em diferentes culturas vão recebendo essas informações, vão formando também diferentes visões de mundo a respeito de Deus. De tal maneira que um japonês tem uma visão de Deus diferente de um muçulmano. E, portanto, diferente de um shantoísta, de um hinduísta, de um budista. E essas diferenças, na verdade, são sistemas de crenças. Então, percebam que essas crenças que vão formar aquela visão de mundo e também a visão de Deus. E essa visão de Deus, de cada um de nós, está nesse nível de consciência e de nível de mente humana. São as informações que o nosso cérebro ele recebe e também metaboliza, que vai me dar uma informação suficiente para eu formar um significado e uma imagem do que é Deus para mim. Ou para essa criança que nasceu no Japão, ou para essa que nasceu na Turquia, por exemplo. Então essas diferenças, percebam que são diferenças que estão no nível mental. Então, portanto, são parecidas como, por exemplo, a escolha de um time de futebol. Eu posso escolher um time de futebol, aquele que eu estou mais em contato. E provavelmente em função da escolha do meu pai, de uma pessoa de autoridade na minha vida, que me incentivou a ter esse time de futebol. A mesma coisa com relação às religiões. As religiões também são valores do sistema familiar. É tanto que uma pessoa, quando sai, a pessoa pertence a uma família, tem uma religião X. Quando essa pessoa sai dessa religião, os familiares estranham e tentam buscar essa pessoa para aquele mesmo conceito que é natural ali dentro daquele sistema familiar. Então esse sistema familiar, ele tem suas leis, e essas leis fazem com que todos se comportem e busquem o bem-estar de todos dentro desse ambiente familiar. Então a cultura vem de tudo isso. A cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações futuras, que é o que a gente acabou de explicar.
Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões de comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos de universo. Tudo isso vai sendo, vai formatando a cultura do indivíduo. E quando nós estamos buscando formatar aqui uma cultura do reino, é porque o reino é algo prometido por Jesus Cristo dentro da Escritura Sagrada e que a Bíblia trata desde do Antigo Testamento até o final da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação do que vai acontecer nesses tempos do fim, que é uma ciência estudada, que estuda isso, que é a escatologia. Então, a revelação foi dada em Apocalipse. E essa revelação é uma previsão, foi recebida por João, o apóstolo, o evangelista, e ele recebeu num exílio que ele estava, ele viu tudo isso, e essa visão são coisas que ainda não aconteceram. Portanto, ligando as informações do Apocalipse, de todos os livros da Bíblia, a gente tem uma ideia do que será. Mas só vamos ter a certeza do que será quando realmente acontecer. Mas é importante nós já vermos assim os sinais dessas coisas que estão escritas. E um dos sinais é exatamente esse conjunto de acontecimentos mundiais e que nos tomou de susto, que foi essa pandemia, por exemplo. Então a pandemia representa assim um dos primeiros, na verdade, por exemplo, a internet foi a globalização, né? Já são eventos que já estão nos preparando num sentido assim de termos informações mundiais muito mais rápido. Então o que acontece hoje no Japão, por exemplo, eu estou em Goiânia, eu num clique eu fico sabendo de tudo. Então isso já é também uma preparação. Mas essa pandemia pegou uma proporção mundial que assustou todo mundo. E ela também está preparando dando sinais do fim dos tempos, porque está nos preparando para o que virá. E da agora em diante, é muito importante nós sabermos essas informações, porque, como eu disse no vídeo anterior, nesses 20 séculos nós tivemos muitas distorções de informação a respeito do ensino de Jesus. E nós vamos ter mais ainda agora no final dos tempos. Por quê? Porque vai ser assim a tentativa final de destruir o que Jesus fez, de colocar doutrinas que destruam, que sejam anticristo, né? Assim, anticristãs, o Cristo. Então, assim, inclusive a própria presença de um ser que vai trabalhar mundialmente para, não só no nível político, mas também no nível eclesiástico, religioso, para quebrar todo o trabalho que Jesus Cristo fez. Então Jesus, que veio para construir uma cultura de reino, para vir reinar entre nós, e que prometeu vir e voltar para fazer esse reino. Se nós não entendermos muito bem isso, essas informações truncadas e esses desvios que virão vão quebrar toda a nossa crença. Então é importante nós estruturarmos a nossa fé, para não perdermos essa fé em função dessas informações distorcidas. Então, queridos, é importante estruturarmos a nossa fé para que
não percamos, porque está previsto também um acontecimento para o final dos tempos, que é justamente a apostasia, que a fé vai ser perdida. Então as pessoas que têm confusão mental a respeito de Deus e de Jesus, que não tem essa certeza, não tem essa fé firme, eles vão ser envolvidos nesses desvios, nesse ambiente anticristo, contra Jesus Cristo. E esses acontecimentos estão previstos na palavra. E é importantíssimo nós termos essa consciência. Quando Lucas, no capítulo 18, no verso 8, quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo, ele pergunta: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse aqui é um sinal da dúvida de Jesus. Então, nós precisamos nos informar, nos firmar na nossa fé, para que essa fé persevere e se sustente por todos os tempos até a chegada e a volta de Jesus Cristo. Essa é uma fé estruturada na palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui para fazer, e é o nosso desejo convidar você para que venha a crer, se você ainda não crê, e venha fortalecer a sua fé, tirando todas as suas dúvidas com respeito ao que virá. Porque dentro do povo de Deus tem muitas dúvidas, muitas questões ainda por serem resolvidas. E como eu disse no começo, essas previsões e essas revelações de Apocalipse são previsões. Nós só vamos ter certeza de que é assim mesmo quando acontecer. Então nós vamos ter muitas surpresas ainda com relação a todas essas informações que nós já tivemos. Muitas coisas desviadas, muitas coisas inquiridas assim, sem ser na base da própria palavra. E realmente é uma previsão, não teríamos como em outros tempos ter a certeza absoluta dessas coisas e termos a visão nítida daquilo que é. Todo o Apocalipse é escrito em uma linguagem figurativa, justamente porque não tinha como dizer exatamente como iria acontecer, mesmo porque depende ainda da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa perseverança e da nossa fé. Amém? Então, até o próximo vídeo. Obrigada!